Crianças, manda a preguiça embora, levanta do sofá e vem louvar a Deus comigo. Ah, sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Solta o som, DJ! Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pulando pra frente, olhando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Olhando pra frente, olhando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molenga só pra ver seguir. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molenga só pra ver seguir. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você ouvir. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você ouvir. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Dançando! Simbora! Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Olhando pra frente, olhando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molenga só pra você rir. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você ouvir. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Oi, crianças, tudo bom? Gostaram de dançar com a Lica? Né? Louvar a Deus com a Lica, que saudade que eu tô de louvar a Deus com vocês lá na igreja. E aí, como que vocês estão se adaptando com as novas novidades agora do dia a dia? O uso da máscara, o álcool gel, né? Tantas coisas diferentes que agora a gente precisa fazer para cuidar não só de nós, mas também das outras pessoas, pensando no bem-estar de todo mundo, não é verdade? A gente não pode esquecer, de se cuidar contra a dengue, né? Contra esse vírus também. Mas hoje eu queria ter um momentinho com vocês, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um momento da vida de Jesus, né? A gente sabe que Jesus, né, veio à Terra, nasceu como uma criança, cresceu, e durante a vida dele, ele... Lembra que eu falei de algumas parábolas? Ele usava algumas histórias diferentes, né, para explicar, para trazer alguns ensinamentos para as pessoas aqui na Terra. E ele
falava para multidões, para muitas pessoas, né? E os seus discípulos sempre estavam acompanhando Jesus, né? Nessas caminhadas, nessas idas onde ele falava, ensinava as pessoas, né? Por todos os lados. Mas, um dia, Jesus passou o dia, né, contando, falando parábolas, contando histórias, trazendo ensinamentos para o seu povo, para as pessoas que estavam ali interessadas em saber mais sobre o plano de Deus para a humanidade. E ele falava para grandes multidões. E os seus discípulos estavam sempre por perto, né? Também aprendendo, né, com Jesus. No final daquele dia, lá em Marcos fala, Marcos 4, a partir do versículo 35, fala que nesse dia eles chegaram, né, ali, depois de passar o dia todo falando com aquela multidão, né, ensinando junto com seus discípulos, eles, né, foram até um barco e eles iam atravessar de um lado para o outro, né? Só que no meio, né, Jesus entrou no barco junto com seus discípulos e estava tudo bem, o tempo estava bom, só que no meio do caminho, o que aconteceu? O tempo começou a virar, igual ontem, né? O dia parecia que nem ia chover, né? De manhã eu acordei, né? Eu já tô trabalhando, eu fui trabalhar, né? E o dia tava super céu limpo e de repente começou o céu ficar perto do horário do almoço, começou o céu ficar escuro e começou a vir um vento forte, um monte de folha voando. E nesse dia lá, Jesus entrou no barco junto com seus discípulos e no meio do caminho o tempo começou a mudar e começou a chegar uma tempestade e o vento começou a ficar forte. Só que nesse momento, quando Jesus entrou no barco com seus discípulos, Jesus foi descansar, porque o dia dele tinha sido bem complicado, né? Ele ficou o dia todo falando, o dia todo, né, andando, né, com aquela multidão, e ele estava cansado, ele precisava descansar. Então ele pegou lá o seu travesseirinho, ó, deitou no barco, tirou uma soneca, ficou lá. E a tempestade começou, e Jesus estava dormindo lá, e o barco quase que virando, né? E os discípulos começaram a ficar desesperados. E aquela tempestade começou, as ondas começaram a ficar maiores e entrar água dentro do barco. O barco estava a ponto de afundar. E aquela tempestade foi aumentando, eles não sabiam mais o que fazer. E o medo tomou conta do coração deles, eles ficaram amedrontados. E olha lá a situação do barco, né? Os discípulos, olha a carinha dos discípulos. Eles estão parecendo que estão bem preocupados, né? E eles começaram a gritar, a clamar, falar, Jesus, Jesus. Eles sabiam que Jesus estava no barco, mas onde estava Jesus? Jesus estava dormindo. E eles falavam, nós vamos morrer, Jesus. Então eles foram lá falar com Jesus, despertar Jesus, acorda, Jesus, acorda. Você não se importa com o que está acontecendo com a gente? Olha aqui, olha o que está acontecendo, essa tempestade vai nos matar. Então, Jesus levanta, acorda. A hora que Jesus levanta e acorda, né? Jesus é filho de Deus, ele é poderoso, né? E sabe o que ele faz? Ele simplesmente fala, silêncio, aquieta, fique quieto, fala para o mar e para aquela tempestade toda. E naquele momento o mar se acalma, vai se acalmando, a tempestade vai embora e tudo fica, olha lá. E o barquinho, graças a Deus, olha lá. E tudo foi ficando em silêncio, aquela tempestade fica em silêncio, fica tudo quieto, o vento parou e tudo ficou calmo. E daí, Jesus, ele olhou para os discípulos e perguntou para ele, por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, eles ficaram espantados com a autoridade de Jesus sobre o vento e o mar, né?
dizendo que homem é esse que manda até o vento e o mar se calarem. Quem é? Só o Filho de Deus, né? Só Deus pode fazer isso. Jesus. Então vamos pensar nos dias de hoje, né? Se a gente for pensar nos dias que nós estamos vivendo, nós também podemos dizer que a gente está no meio de uma tempestade, não é verdade? Uma tempestade, vem onda de vírus, onda de dengue, onda de desemprego, onda de medo, onda de incertezas, de angústia, a gente não sabe, as crianças, os adolescentes, os jovens preocupados com os estudos, A escola ela não pode voltar presencialmente, então a gente está tendo aula sem contato com o nosso professor. Não está sendo fácil, Tá todo mundo muito assustado com todas as coisas. Mas Jesus, a gente não está sozinho nesse barco, ou seja, a gente não está sozinho nesse tempo que a gente está vivendo, Jesus está com a gente, o tempo todo Ele está conosco, está do nosso lado. Lá no barco, Jesus estava dormindo, E os discípulos gritaram e chamaram Jesus, porque eles não tinham o que fazer naquela situação, não é verdade? A tempestade o mar estava entrando dentro do barco, Aquela tempestade ia virar aquele barco. E eles clamaram por quem? Por Jesus, Porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de acalmar aquela tempestade. E vamos pensar, hoje também a gente pode clamar a quem? Quando o nosso barco está a ponto de afundar, A ponto de virar, a gente pode chamar quem? Clamar o nome de Deus, E ele está conosco nessa situação. Independente das circunstâncias, Ele está conosco. E isso tem que trazer paz ao nosso coração, Tem que trazer paz. Os discípulos, assim que Jesus acalmou o mar, Jesus questionou os discípulos e falou para eles: por que vocês estão tão assustados, com tanto medo? A sua fé é pequena, E na Bíblia fala que se a nossa fé, mesmo que a nossa fé for pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, o grão de mostarda é muito pequenininho, De todas as sementes, ela é a menorzinha. E lá na Bíblia fala, Se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela é suficiente. Então, nós precisamos crer que Jesus, Ele está conosco na tempestade também. Ele está conosco na calmaria, mas na tempestade Ele está também. E nesse momento, a gente vê também que Jesus tem trazido muitos ensinamentos durante esse período de pandemia. Para todas as pessoas, Todas as pessoas estão refletindo sobre todas as coisas da nossa vida. Muitas mudanças eu acredito que vai acontecer daqui para frente, Muitas pessoas, na hora da tempestade, da situação difícil, que às vezes elas se aproximam mais de Deus. Elas olham para Jesus porque elas olham ao redor e elas não têm solução. Às vezes não é o dinheiro, Nada pode nos salvar, nada pode nos tirar dessa situação. Só Deus, é só Deus. Então, às vezes, infelizmente, só na hora da dificuldade é que muitas pessoas vão voltar o seu coração, entregar o seu coração e sua vida para Jesus. Então, olha quantas coisas a gente pode perceber que está acontecendo durante essa pandemia conosco, E que realmente a gente possa ter fé em Deus, que tudo isso vai acabar, vai ter um fim, E que a gente tenha certeza também de que independente se é na tempestade ou na calmaria, nós não estamos sozinhos, nós estamos com quem? Com Deus, Ele está ao nosso lado. Basta chamar, clamar por Ele e Ele vai nos ajudar. Essa é a nossa a historinha que eu quero deixar para vocês, que vocês possam ter paz, e confiança em Deus a cada dia, que vocês possam ter a tranquilidade, de saber que existe um Deus poderoso que está do nosso lado, cuidando dos nossos dias, Ele conhece todos os dias da nossa vida,
Às vezes a gente fica preocupado, o que vai acontecer, até quando a gente vai ficar sem aula, até quando eu vou ficar sem poder ir trabalhar, né? Jesus conhece, Deus conhece todos os dias da nossa vida, né? Desde o momento que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, Ele conhece até o último dia da nossa vida. A gente entregou a nossa vida para Ele, então a gente tem que ter tranquilidade de que Ele cuida de tudo e Ele vai fazer o melhor. Eu queria deixar um versículo também para vocês, crianças, decorarem. Esse versículo ele está lá em Marcos 4:41 e diz assim, ó: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar pode obedecer? Ou seja, quem pode? Quem obedece? O vento e o mar não obedecem. Eu posso falar para o vento, né? Parar de ventar, ele não vai parar. Quem tem poder para fazer isso é Deus. Deus pode até me dar autoridade de fazer, né? O vento e o vento se acalmar, o mar se acalmar. Mas quem tem o poder é Deus. E nessa situação que nós estamos vivendo, quem tem o poder de acalmar toda essa situação é só Deus, né? Não há quem recorrer, não há nada. Nada para onde a gente vai correr? A gente só pode correr para os braços de Deus mesmo, né? E entregar para Ele as nossas preocupações. Que você possa entregar as suas ansiedades, as suas preocupações para Deus, aquele que pode fazer algo, né? Pelo mundo, por tudo isso que está acontecendo. É o único que tem o controle de todas as coisas. E eu tenho certeza que mesmo olhando ao redor e vendo que muitas coisas estão cada dia mais difíceis, né? Muitas dificuldades, pessoas, né? Passando por momentos difíceis, né? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito com tudo isso, né? Nada passa na Terra, né, sem o olhar de Deus. Então eu tenho, né? Eu quero que vocês tenham essa paz, essa confiança de que Deus não perde o controle de nada, seja na calmaria ou seja na tempestade. Nosso barco pode estar lá quase enchendo, mas quem está conosco é Deus, Ele não vai deixar a gente afundar, tá bom? Beijinho, eu tô com muita saudade de vocês. Eu quero que vocês decorem esse versículo, postem lá. Postem no Instagram, pode postar no Facebook. Se quiser, quem não tem o Instagram ou o Facebook, posta no grupo da igreja, né? Ou manda no meu WhatsApp também, eu coloco lá no meu Instagram. Eu quero deixar esse desafio para vocês, que vocês possam ter fé, né? Que o medo não tome conta do coração, né? De vocês, da casa de vocês, dos seus pais. E que vocês possam realmente clamar a Deus nesse momento, pedir a Deus, né, que Ele venha e intervenha nessa situação, que Ele venha trazer paz, calmaria, né, aos nossos corações, que Ele possa realmente acalmar as nossas emoções nesse momento, para que a gente possa olhar para tudo isso e tirar grandes lições, né, e sair diferente de tudo isso. Beijinho, saudade de vocês. Não vamos esquecer da... Cadê o trick-trick? O que ele tá fazendo? Pai deve ter limpado. Ah, amor, você limpou a raquete? Bel, depois você corta essa parte. Ah. Tem que ter sujeira, bicho.